de volta mais uma vez e agora para falar sobre o caso do Augusto, um jovem de apenas 29 anos que acabou morrendo nessa segunda-feira em decorrência de uma neurotoxoplasmose, certo? Vou explicar mais ao finalzinho da live sobre essa doença. É uma doença não muito conhecida, certo? Mas que infelizmente acabou tirando a vida do jovem. Morreu nessa segunda-feira em Campo Grande o jovem Augusto Galhardo Gonçalves, de 29 anos. Ele era de Aquidauana e estava internado no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian desde o dia 14 de janeiro com neurotoxoplasmose. Nas redes sociais, amigos e familiares chegaram a mobilizar uma campanha de doação de sangue para ajudar no tratamento do jovem. Na web, pessoas que acompanharam a trajetória do jovem lamentaram a morte, prestaram solidariedade aos familiares e também deixaram suas homenagens para Augusto. Nessas homenagens, essas pessoas salientaram ali a personalidade dele, que era cativante, a garra dele como profissional, certo? O fato dele ter se formado em zootecnia pela UEMS também, a própria universidade emitiu uma nota, certo? Que diz o seguinte: o curso de zootecnia, por meio de sua coordenação, docentes, funcionários, alunos, lamenta esta perda e deseja que os familiares, amigos e colegas sejam confortados pelo amor divino e que tenham força e paz para passarem por esse momento de dor. Sem dúvida, Augusto deixará uma saudade grande em nossos corações. A neurotoxoplasmose, gente, é uma doença, tá? Segundo o blog da doutora Vanessa Strellow, é uma doença grave, é considerada grave, certo? Neurológica, que é causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, tá? Esse protozoário pode causar lesões cerebrais em pessoas com alterações imunes, tá? Em pessoas com a imunidade normal, o organismo combate o protozoário e não desenvolve, não deixa que a doença se desenvolva, certo? Não desenvolva essas lesões, não tome o organismo do paciente. Infelizmente, muito provavelmente o Augusto tinha alguma alteração imunológica e isso acabou permitindo que a doença se instalasse no organismo dele. Nós viemos hoje aqui conversar com a família, com os familiares dele. Ele está sendo velado neste momento, certo? Nós tivemos a oportunidade de falar com o pai dele, o senhor Lúcio, e com a mãe dele, a dona Salete, que nos atenderam com muita atenção, com muita educação, com muito respeito, muita delicadeza. É importante a gente salientar isso, porque eles estão num momento muito difícil. Então a gente também agradece, esse esforço deles em nos atender e conversar conosco e nos explicarem a situação do Augusto, tá? Conversamos com a dona Salete, ela nos explicou que o Augusto era um rapaz muito carinhoso com os pais, muito atencioso. E aí, para evitar que os pais se preocupassem com ele, porque os pais moravam em Aquidauana e ele morava aqui em Campo Grande sozinho. Para evitar que os pais se preocupassem com ele, ele não os comunicou que estava doente, Ele achou que seria algo passageiro, que ele se recuperaria logo e que a vida seguiria em frente, Mas infelizmente não foi o que aconteceu. A mãe dele nos contou que ele é um rapaz muito bom, sempre foi estudioso, dedicado, Ele se formou em zootecnia pela UEMS e era o sonho dele, segundo a irmã dele, que também nos contou ali, o sonho dele era ser zootecnista. Ele conseguiu se formar, fez mestrado em zootecnia, E aí o sonho dele também era seguir carreira na JBS, conseguiu entrar, começou num cargo lá embaixo, trabalhou alguns anos ali e já havia subido alguns cargos dentro da empresa. Então ele estava realizando o sonho dele, certo? Tinha o sonho de morar sozinho, também veio morar sozinho aqui na capital, E segundo a mãe dele, ele também teve os amores dele. Foi um rapaz muito amado, muito benquisto, certo? Muito cercado ali de amor, carinho pelos parentes, pelos amigos, pelos pais, pelos irmãos,
certo? Então, o Augusto foi uma pessoa muito amada, foi uma pessoa muito querida, e ela também nos mostrou a foto do Augusto antes da doença, né? Ele ali com mais corpo, né? Uma aparência bastante saudável. E aí ela me chamou para entrar na capela e ver o Augusto de perto. Ela me chamou para ver o Augusto no caixão, porque ela queria que eu visse a diferença, né? Visse o quanto ele definhou por causa da doença. Ela me contou que ele foi internado dia 14 de janeiro, depois ele foi entubado no dia 16 de janeiro e nessa condição ele permaneceu até os últimos dias. Ele teve algumas complicações porque ele, por causa da doença, ele precisou tomar antibióticos muito fortes. Esses antibióticos acabaram chegando a um ponto em que, em vez de fazer bem, faziam mal e acabaram provocando ali uma hemorragia, né, que não cessava. Ele precisou receber várias doações de sangue, transfusões de sangue por causa disso. Em dado momento, os médicos perceberam que a causa poderia ser, né, o antibiótico e cortaram o antibiótico e com isso a hemorragia também parou, né? Infelizmente o Augusto veio a óbito na segunda-feira, ontem. A família está aqui, muitos amigos estão aqui, né? Os pais estão muito tristes, claro, muito abalados. Augusto era o filho caçula, certo? E como eu disse agora há pouco, muito querido, muito benquisto, muito amado por todos, pela família, pelos amigos, pelos irmãos ali, pelos pais. A mãe dele, Dona Salete, foi extremamente atenciosa conosco, extremamente carinhosa conosco. Então, eu faço questão de salientar isso porque eu entendo que o momento é difícil, nós entendemos que o momento é delicado, é um momento super difícil para a família, mas ela foi abnegada o suficiente para nos atender com muita atenção, muito respeito, muita educação e muito carinho, especificamente falando, né? Então a gente agradece também essa atenção. Nós estamos fazendo a live aqui de longe, em respeito à família e atendendo também, é claro, a um pedido da família, que nos deu toda a atenção ali, mas nos pediu para que não tirássemos fotos, para que não filmássemos ali de cima do velório, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, mas mais notícias e mais informações vocês podem conferir também no nosso site www.topmedianews.com.br ou nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, X, que é o antigo Twitter, e TikTok. Eu sou Mary Oliveira, com imagens do repórter cinematográfico Silas Lima para o Top Media News.